Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da série Ouvindo a Voz de Deus aqui no canal A Verdade Presente. O presente tema tem um formato diferente, como você já está vendo aí, né? O tema desse vídeo é o Santuário de Deus. Começando, a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, nós devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Porque para nós entendermos como funciona o juízo de Deus, ou seja, o juízo final ou o juízo mesmo, nós precisamos compreender o papel do santuário, tanto o santuário terrestre que foi construído por Moisés, quanto o santuário celestial. Vamos entender que pedido especial Deus fez a Moisés, lá em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então o pedido que Deus fez foi: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Êxodo capítulo 25, verso 40 diz: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, como era o santuário? Tem muitos textos, como você está vendo aí na tela. Se lermos todos esses textos, o vídeo ficará muito grande. Mas você pode conferir. Baseado nesses textos aí, o santuário era dividido em dois compartimentos. O primeiro lugar era o lugar santo e o segundo lugar era o lugar santíssimo. Da maneira como você está vendo aí na imagem, no lugar santo o sacerdote realizava o trabalho diário, conforme Hebreus 9, verso 6. E lá continha uma mesa com pães, conforme você está vendo lá no fundo, quer dizer, na verdade, na lateral. Essa mesa tinha duas pilhas de 6 pães cada uma, representando ali as 12 tribos de Israel. E o candelabro de ouro, e o altar de incenso também de ouro, baseado em Êxodo 40, versos 22 e 24 a 26. Todos esses utensílios aí do santuário tinham um profundo simbolismo, um significado muito grande, muito importante. Então, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do sétimo mês, baseado em Hebreus 9, verso 7. O dia da expiação era o dia da purificação, era o dia do juízo no templo do antigo Israel. Então, ali no lugar santíssimo, se encontravam a arca da aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos, né, uma urna de ouro contendo maná, e o bordão de Arão também. Isso está em Êxodo 40 verso 20 e 21 e Hebreus 9, verso 3 e 4, confirmando. Né? Então havia um véu que separava esses dois compartimentos. Está baseado em Êxodo 26, verso 33. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estava o altar do holocausto. O holocausto é o sacrifício totalmente queimado. E a pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar lá dentro do santuário para ministrar. Isso está em Êxodo 40, verso 29 e verso 30 também. O santuário era móvel, era desmontado, era cercado conforme Êxodo 40, verso 33 e teve a sua construção aprovada por Deus. Está lá em Êxodo 40, verso 34 a 38, porque foi o próprio Deus quem mandou construir esse santuário. Bem, agora vamos responder essa questão. Em que consistia o serviço diário? Está lá em Êxodo, capítulo 29, verso 38 a 42. Está escrito assim: isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, o que era oferecido? 2 cordeiros, 2 cavalos ou 2 aves? Era cordeiro, porque os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados humanos.
Tudo o que está ali no santuário era uma representação do ministério de Jesus Cristo por nós. Então, a festa que dava fim ao ciclo das cerimônias, qual era? Páscoa, Pentecostes ou expiação? Levítico 23, versos 27 a 31, diz assim: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, a festa que dava fim a todas as cerimônias era a festa da expiação. Em que consistia a purificação do santuário? Baseado em Levítico 16. Acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. 2 cordeiros eram oferecidos, um pela manhã e outro ao pôr do sol também. E o que o sacerdote fazia? Oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família antes de entrar lá dentro do lugar santíssimo. Então ele lançava sorte sobre os 2 bodes que era oferecido pela congregação. O sacrifício do bode era oferecido a Deus, o bode vivo, o bode que morria. O sacrifício de um bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido lá no lugar santíssimo para remover os pecados. Agora não era para colocar pecados lá dentro do santuário, era para remover. E os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Então, em que consistia a purificação do santuário? Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Então, uma vez por ano, era realizada a limpeza, ou seja, a purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. E assim era. Então, que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento agora, atualmente? Vejamos Mateus 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ora, Hebreus 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Então, com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu a função que tinha, porque era uma sombra, e essa sombra deu lugar à realidade. Agora, hoje, Cristo ministra no verdadeiro santuário que o Senhor mesmo, o Senhor erigiu, Ele construiu, não o homem, um santuário construído pelo próprio Deus. Mas e aí, existem evidências bíblicas de um santuário no céu? Veja, Êxodo capítulo 25, 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou um modelo. Esse modelo é o santuário verdadeiro e real, que aparece aqui em Apocalipse 4, 5. Ó. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Eu quero chamar sua atenção para o início aqui. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Então lá no céu tem um santuário. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? No céu. E foi visto o que? A arca da aliança. Então existe um santuário lá no céu com uma arca da aliança. Da mesma maneira como ocorria no santuário terrestre, Jesus está agora realizando em nosso favor 2 atividades no santuário celestial, que é a intercessão, baseada em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, e 1 João 2, verso 1, que era simbolizada pelo serviço diário, e também o julgamento, João 5, 22, Daniel 7, verso 9 e 10, que era representado pelo dia da expiação. Então agora, sempre que um pecador arrependido vai até Deus em nome de Jesus Cristo e pede perdão,
Cristo intercede por ele no santuário celestial. Então aplica ao pecador em seu favor os méritos de seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. Ao mesmo tempo em que ele é advogado, ele é juiz. Então, o santuário na terra era um modelo do santuário celestial. Era uma cópia, por assim dizer, do santuário celestial. O importante para nós sabermos agora é que Jesus realiza duas tarefas no santuário celestial. A intercessão como o nosso sumo sacerdote e também a obra de juízo que antecede sua segunda vinda. Então vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Hoje nós vimos que o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Ele era dividido em dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e o outro à tarde. E no dia da expiação era feita a remoção dos pecados. E hoje Jesus está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Então, meus amigos, quero te chamar agora para fazer esse compromisso de fé diante do estudo da palavra de Deus que nós fizemos até agora. Você crê que existe um santuário no céu? Sim? Ok, Deus lhe abençoe. Você reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus? Você o aceita como seu Salvador a fim de que você seja absolvido no julgamento final? Amém por isso. Que assim seja. Deus o abençoe por isso, meus amigos. E no próximo estudo, um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Como é que vai ser esse julgamento? De que modo ocorrerá esse julgamento? Quais serão os critérios sob os quais o julgamento estará fundado? Quem será o juiz? E como é que nós podemos ser absolvidos? A Bíblia vai nos responder estas e outras perguntas no próximo estudo bíblico. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo estudo.